Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 999. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 24 minutos da quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, ainda com algumas tarifas. Ele também está preocupado e sem visto, é o que eu tenho a dizer. Além de preocupado, agora ele está sem visto, o professor Bagdadi. Esse é o novo cenário internacional no qual nós estamos inseridos. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 999. Cara, quem acompanha a gente há um pouco mais de tempo, eu tenho certeza que lembrou do lendário, do magnífico e do inesquecível bate-papo 555, em que o Daniel precisou de 4 takes para conseguir falar o número do episódio. Hoje, Daniel Souza falou 999, contando 999. Se você quer se divertir com isso, procura lá no YouTube do Petit Jornal os 3 ou 4 ou 5, não lembro agora quantos foram, primeiros takes antes do episódio finalmente sair. Daniel Souza, vamos lá para mais esse episódio. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo Spotify, pela Apple Podcast, enfim, qualquer aplicativo de podcast. Um prazer ter vocês aqui. E, Daniel, a gente começa o nosso episódio de hoje com uma nota, que foi divulgada hoje pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que anunciou o congelamento da emissão de vistos de imigrantes para 75 países, entre eles o Brasil. Um esclarecimento que é importante, Daniel, é que a gente está falando aqui sobre vistos de pessoas que estão indo para lá para viver, para morar. A gente não está falando sobre visto de turista, Então, se você precisa do visto de turista para os Estados Unidos, a tendência é que nada mude. Agora, um sinal aqui é passado com muita nitidez, que vai ser mais difícil. Os Estados Unidos estão gerando embaraços cada vez maiores para quem quer ir para lá. A questão, Daniel, é que a gente falava até pouco tempo sobre o governo de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, tentando diminuir ao máximo a migração que eles consideram de ilegal, ou a migração dos indocumentados, ou a migração irregular. Agora, Daniel, eles estão atacando claramente a migração legal. A tendência, Daniel, é que isso possa ser muito complicado quando a gente fala, por exemplo, sobre empresas americanas que querem atrair pessoas para irem morar nos Estados Unidos. Inclusive, esse é um raciocínio que já vem sendo feito mundo afora, é que a gente está falando sobre a suspensão do visto de pessoas que vão morar nos Estados Unidos, estudantes, trabalhadores e tal, de países como Brasil, Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália, Tailândia, entre tantos outros. Mas, naturalmente, isso mexe muito com as expectativas, inclusive de pessoas de outros países. Você imagina alguém que tem dupla nacionalidade. O cara no seu caso, o cara é português e brasileiro, tá? Como português, Daniel, você pode morar nos Estados Unidos, porque você recebeu uma proposta de emprego, mas você é brasileiro também. Você pode ir. Isso pode trazer algum tipo de embaraço para você, pode trazer algum tipo de problema. Ou então você tem alguma nacionalidade que é permitida nesse momento, você vai. Você tem a garantia de que você vai poder permanecer, se você vai ter algum tipo de problema lá ou algo do tipo. Então, a gente tem, de fato, Daniel, um momento histórico, um momento no qual os Estados Unidos estão revertendo uma posição tradicional, que é de querer atrair pessoas, trabalhadores qualificados, enfim, trabalhadores de uma forma geral, para a economia dos Estados Unidos, algo que nos Estados Unidos é muito necessário. Não é a primeira vez que os Estados Unidos trazem embaraço desse tipo. Desde junho de 2025, por exemplo, candidatos, por exemplo, a visto de estudantes são obrigados a desbloquear perfis em redes sociais para saber se você fez alguma crítica aos Estados Unidos, uma crítica a Donald Trump. Isso é uma coisa muito pouco democrática, Daniel? Você está lidando com isso como se fosse algo tipo, você não pode falar mal. Se você quiser morar aqui, não pode falar mal e tal. Então, de fato uma erosão de determinadas bases da administração pública que estão simplesmente sendo deixados de lado. Aliás, Daniel, a nota que foi divulgada hoje
dá a entender que pode haver, inclusive, a suspensão da autorização de entrada, restrições à entrada de pessoas mais velhas, não ficou especificado o que significa isso, e de pessoas obesas, o que também não fica especificado. Então, a lógica, Daniel, me parece que é a gente que decide. E assim, você tem o direito de decidir, claro que tem, você é o governo dos Estados Unidos, você decide o que você vai fazer. Mas também não deve surpreender o fato de que todo mundo começa a olhar para os Estados Unidos e fala, porra, será que realmente é nesse país que eu quero confiar para colocar a minha mão de obra, né, para levar minha família, para ir trabalhar, para tentar a vida e tudo? O que pode, né, Daniel, ser um problema muito sério para os Estados Unidos quando a gente pensa no futuro, né? É verdade, Tanguy. Aliás, uma das grandes vantagens competitivas dos Estados Unidos sempre foi a capacidade de atrair pessoas, principalmente dois tipos. Os profissionais altamente qualificados e inovadores que acabam indo para os Estados Unidos por considerar que ali tem uma oportunidade de enriquecimento, de prosperidade maior, e também os profissionais de baixa qualificação que acabam abastecendo o mercado de trabalho nos Estados Unidos e mantendo a economia americana oxigenada, sem ter qualquer tipo de problema relevante de escassez de mão de obra. Com isso, os Estados Unidos vão sendo sempre sistematicamente rejuvenescidos e você tem uma população americana que vai aumentando ao longo do tempo. Quando você compara os Estados Unidos com a China, por exemplo, na China o cenário é completamente diferente. A gente está falando de um país que não tem, nem de perto, a capacidade dos Estados Unidos de atrair pessoas. A gente está falando de uma China que está envelhecendo muito rapidamente. A gente está falando de uma China que nos últimos anos passou a ter um encolhimento populacional. E isso, no longo prazo, acaba sendo um desastre para a economia chinesa. A China até tem tentado reverter um pouco isso, flexibilizou a lei do filho único, depois você passou a poder ter 2 filhos, 3 filhos. Você começou a ter alguma mudança na concessão de vistos para profissionais trabalharem na China, etc., mas ainda é algo que não tem surtido o efeito sequer esperado pelas autoridades chinesas, quanto mais um efeito efetivamente relevante. O que acaba acontecendo é que muita gente vai olhar para os Estados Unidos e vai pensar, puxa, não preciso, acho que eu vou para o Canadá, acho que eu vou para o Reino Unido, vou para algum outro lugar onde eu tenha condições de ter uma vida tranquila, uma estabilidade de regras. E não faltam realmente países, inclusive, ávidos por profissionais qualificados em particular. Países até do Oriente Médio têm feito esforços de atração de mão de obra qualificada bastante importante. No longo prazo, me parece um desastre para os interesses dos Estados Unidos. Mas o Trump não está preocupado com isso. O Trump está preocupado com o curto prazo, com as midterms. Bater em imigrantes é algo extremamente popular, é algo que realmente aglutina e aquece a base MAGA e, consequentemente, essa é a preocupação dele fundamental e não o bem-estar ou o futuro dos Estados Unidos. Bom, pelo que foi anunciado, essa medida entra em vigor daqui a uma semana, né, no dia 21 de janeiro. Alguns dias, na verdade, o governo dos Estados Unidos já tinha anunciado nas suas redes sociais que tinha cancelado 100 mil vistos, né, colocando isso como um grande feito. Né, e claro, né, como você está dizendo, para a base trumpista, enfim, que vai para as urnas nas midterms, né, mais para o fim desse ano. Essa é uma grande coisa, né, mas olhando para o longo prazo nos Estados Unidos, a tendência é que essa seja uma notícia muito ruim, né, e que leve realmente a uma erosão nessa confiança das pessoas em levar a sua vida, né, a sua vida com tudo que está envolvido para os Estados Unidos, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, quero registrar que a China teve um superávit comercial ao longo do ano de 2025 de inacreditáveis 1,2 trilhão de dólares. É a primeira vez que a China supera a marca de 1 trilhão de dólares. O recorde anterior havia sido em 2024, de 993 bilhões de dólares de superávit comercial. A China atribuiu, inclusive, esses superávites à guerra comercial com os Estados Unidos, considerando que, no final do dia, os desequilíbrios no mercado internacional causados pelos Estados Unidos indiretamente acabaram trazendo superávites comerciais maiores para os chineses. As exportações chinesas para os Estados Unidos em 2025 caíram 20%.
o que é bastante coisa. Mas as exportações para a União Europeia aumentaram 8,4%, as exportações para o Sudeste Asiático aumentaram 13,4%. Quando a gente pega a participação dos Estados Unidos nas exportações chinesas, essa participação caiu de 14,7% em 2024 para 11,1% em 2025. Quer dizer, apenas 11% das exportações chinesas têm como destino os Estados Unidos, e que mostra que a China se tornou relativamente blindada dessa guerra comercial. Isso ajuda a explicar também a maneira como os chineses lidaram com essa guerra comercial, com uma certa frieza, sem se apavorar, sem entrar realmente em desespero, até porque eles não precisam. Claramente, o peso da economia americana é muito menor do que já foi no passado. O Trump, no pior momento, no momento mais agudo da guerra comercial, chegou a estabelecer 145% de tarifa sobre produtos chineses. Uma coisa que também chamou a atenção foi o recorde na exportação de terras raras e minerais críticos. Nós tivemos aí um crescimento de 12,9%. É o maior nível que nós já tivemos desse tipo de exportação. A China tem tido esse crescimento, apesar de algumas restrições que foram impostas pontualmente, em alguns momentos, etc., nós tivemos um crescimento super importante. Temos uma China que ainda tem uma parte considerável do seu crescimento dependente das exportações, o que é um elemento de fragilidade, na medida em que o país ainda não conseguiu trocar, digamos assim, transitar de um crescimento puxado pelas exportações para um crescimento mais puxado pelo mercado interno, embora isso permaneça no radar das autoridades chinesas. A gente está falando sobre as duas maiores economias do mundo, né, Daniel? Com essa relação que você está falando, tão importante para a economia global. A China com um crescimento que já não é mais aquele que foi alguns anos atrás, mas ainda crescendo muito, com superávit muito expressivo. Os Estados Unidos, né, fazendo de tudo para frear esse crescimento da China. Isso tudo mexe com o mundo todo. Isso mexe com a economia brasileira, isso mexe com a sua economia, mexe com as suas finanças e tudo. E se você quer alguém para te ajudar nesse cenário tortuoso que tem sido a economia ao longo dos últimos tempos, é muito importante você ter alguém que entenda do riscado, que está prestando atenção em todas as variáveis, e é por isso que a gente indica os nossos amigos da Rio Claro Investimentos. É uma gestora que oferece tudo o que você precisa, não apenas investimentos. Claro que uma boa gestão de investimentos é o ponto forte da Rio Claro, mas também uma visão mais geral, uma visão mais ampla das suas finanças para garantir que lá na frente você consiga usufruir dos frutos do seu trabalho, do dinheiro que você tem guardado, da venda de um apartamento, de uma herança, né? O dinheiro que você amealhou ao longo da vida, e aliás, não apenas para você, mas eventualmente para outras pessoas da sua família, por exemplo, que precisem. Seu pai, sua mãe, um tio, que às vezes está meio perdido, não sabe exatamente o que fazer num cenário como esse, precisa diversificar investimentos, precisa fazer investimentos de qualidade. Procura lá Rio Claro Investimentos que você vai ter toda a ajuda que você precisa. O link está na descrição desse episódio. Vale demais conhecer o trabalho da Rio Claro Investimentos, gente. Eles têm uma filosofia de trabalho que me parece formidável. O foco é 100% no interesse do cliente. Você não tem qualquer tipo de conflito de interesses. Eles não vão ficar tentando empurrar para você nenhum tipo de produto. Não é assim que eles trabalham. Eles trabalham na gestão do seu patrimônio. A gestão do seu patrimônio é o objetivo, é o foco único da Rio Claro. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça o trabalho deles, que você vai gostar demais. Daniel Souza, no último episódio, eu falei aqui que os Estados Unidos estavam subindo o tom com relação ao Irã. E a gente chegou a ter um tweet, na verdade, uma postagem do Trump na rede social dele, lá na Truth Social, falando que para os manifestantes iranianos manterem as manifestações, porque a ajuda estaria a caminho, né? Então é só esperar que a ajuda está a caminho. Hoje, o Irã subiu o tom e respondeu também que estava fazendo um alerta para países que abrigam tropas americanas que vai retaliar contra bases dos Estados Unidos caso Washington intervenha nos protestos internos. Então foi dado um aviso direto para países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Catar. Se os Estados Unidos se meterem, fica preparado aí, porque a gente vai promover algum tipo de ação. A gente já teve, inclusive, uma movimentação porque diplomatas disseram que parte do pessoal
americano em bases ao redor do Oriente Médio foram aconselhadas a deixar as suas bases, a deixar os seus postos. Eu lembro que a gente falou sobre isso, Daniel, no ano passado, quando estava exatamente no momento no qual os Estados Unidos estavam planejando um ataque contra o Irã. Eu lembro que eu falei aqui no Petit Jornal, olha, essa movimentação de pessoal americano e tal, dá a entender que eles vão atacar, né? E que estão esperando já uma retaliação. Dito e feito, os Estados Unidos foram lá e fizeram um ataque contra o Irã. Nesse momento há uma movimentação também. É uma movimentação mais sutil, é uma movimentação mais leve do que aquela que a gente teve no ano passado, talvez numa preparação para algum tipo de ação não tão drástica, mas que eventualmente o Irã possa reagir, retaliar, mas já temos alguma movimentação de pessoal em bases americanas, imaginando que uma confrontação, ainda que curta, rápida, possa acontecer ao longo dos próximos dias. E outra informação que a gente tem que também assim, deixa todo mundo em alerta é que fontes israelenses, isso aqui, portanto, é uma fonte que vem especificamente de Israel, dizem que Trump já teria decidido intervir no Irã e que a discussão agora, portanto, seria o escopo e o timing. O que vai ser feito e quando vai ser feito. Mas o Comitê de Segurança de Benjamin Netanyahu foi informado sobre os riscos de colapso do regime iraniano a partir de uma ação direta dos Estados Unidos. Não dá para saber, enfim, se isso de fato vai acontecer, se, enfim, o Trump de fato tomou essa decisão, mas de qualquer maneira é uma informação que vem de Israel, a imprensa israelense está repercutindo isso. O Irã está mantendo contato com outras potências da região, né, potências políticas, econômicas da região, como Catar, Emirados Árabes Unidos e Turquia, não apenas para avisar sobre o risco de uma eventual retaliação, mas também para tentar conseguir uma certa mediação do que pode acontecer. É meio que gente, me deixa quieto, estou resolvendo aqui assuntos internos e tal. E o chanceler iraniano, o Abbas Araghchi, disse que mantém contatos diretos com o Steve Witkoff. Então, que esses contatos existem, esses contatos estão sendo mantidos, não dá para a gente saber exatamente com que intensidade, mas segundo o chanceler, esses contatos existem. Importante notar que Trump disse ontem que os contatos foram suspensos. Alguém está dando uma versão que não é exatamente a verdadeira, a gente não tem como saber qual deles, mas o fato é que a gente tem um nível de tensão bastante grande. O Irã, hoje, Daniel, inclusive, isso quem disse foi uma ONG curda, disse que o Irã estava se preparando para hoje, a gente não tem confirmação se isso aconteceu ou não, estava se preparando para executar o primeiro manifestante, um jovem de 26 anos, que seria executado, que estaria prestes a ser executado por conta da sua participação nas manifestações. Tudo isso contribui bastante para um nível de tensão bastante elevado, que certamente a gente vai acompanhar ao longo dos próximos dias, Daniel. É muito assustador, né, Tanguy, a sinalização de que um manifestante poderia estar sendo enforcado, lembrando que enforcamentos no Irã não são tão inusuais assim, por diferentes razões, a pena de morte por esse tipo de morte existe, por esse tipo de execução existe no Irã, e isso chama bastante atenção, além do gigantesco número de mortos, a gente já está falando de mortos aos milhares por conta da reação absolutamente truculenta e violentíssima da ditadura iraniana, do regime iraniano. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu registro que a Argentina teve uma inflação em 2025 de 31,5%. É a menor inflação desde 2017. Em 2017 havia sido 24,8%. É importante destacar que a inflação na Argentina ela dá sinais de que está parando de cair. Né? Nós tivemos uma inflação em dezembro de 2,8%, uma aceleração de 0,3% em relação a novembro, quer dizer, em relação ao mês anterior. Isso começa a gerar ali um certo desconforto de que talvez a capacidade do governo de redução da inflação esteja chegando ao seu final, a capacidade do governo em relação à desinflação. Um outro ponto super importante é que desde janeiro de 2026, né, o dólar na Argentina opera em banda de flutuação cambial, né, você tem ali de bandas cambiais, alinhada à inflação dos 2 meses anteriores, o que já amarra o câmbio na inflação passada. Quer dizer, se a inflação ela der uma subida, isso pode pressionar o câmbio, que por sua vez pressiona a própria inflação e pode gerar ali um processo que se retroalimenta.
Consequentemente, a economia argentina fica muito dependente da entrada de dólares. Entrada de dólares que aconteceu em 2025, em grande medida por conta da ajuda de Donald Trump ao Javier Milei, a liberação de recursos por parte do Fundo Monetário Internacional e até um swap que foi feito diretamente pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Você teve ali uma ajuda muito importante para recompor as reservas internacionais do país, numa clara ação direta dos Estados Unidos. A Argentina vai conseguir, não vai conseguir manter a sua situação externa, um equilíbrio entre entradas e saídas de dólares, ainda não dá para cravar, mas de qualquer maneira o governo argentino comemorou muito ao longo do dia de hoje. E falando ainda sobre a América Latina, eu queria apenas registrar também, Tanguy, que a PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, ela começou a reativar os poços de petróleo que haviam sido fechados durante esse período aí de embargo americano, e aos poucos você começa a ter a saída de petroleiros da Venezuela, tudo indica em direção aos Estados Unidos. Na última segunda-feira, por exemplo, dia 12, 2 superpetroleiros partiram com cerca de 3,6 milhões de barris, sinalizando que os estoques estavam começando a serem desovados na Venezuela. A Venezuela formou estoques bastante razoáveis nos últimos meses, até por conta de uma certa irregularidade das exportações. O envio dessas novas cargas sugere o início do acordo, de 50 milhões de barris que a Venezuela teria firmado aí de compromisso de entrega desses 50 milhões de barris para os Estados Unidos. Como esses petroleiros seguiram em direção ao Caribe e consequentemente, ali também da presença militar americana, certamente tem ali algum tipo de alinhamento que permite essa movimentação. Então, no presente momento, parece que aos poucos o petróleo volta a sair da Venezuela e vai saindo, como o Trump disse, em direção aos Estados Unidos. A próxima pauta que eu queria trazer, Daniel, fala sobre o Japão. A primeira-ministra Sanai Takaichi resolveu, ou está planejando pelo menos, dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas que devem acontecer provavelmente no dia 8 de janeiro. Ela está no poder há muito pouco tempo, né, Daniel? Está no poder desde o final do ano passado, mas já planeja novas eleições, e a justificativa é que o governo, o partido governista no Japão é sempre o mesmo, né? Enfim, tem décadas e mais décadas, que muito pouco tempo você tem outros partidos, né? Quase o tempo todo é o Partido Liberal Democrata, né? O PLD, que está no poder. Mas o PLD, ele governava basicamente junto com um partido chamado Komeito. E ela, a Sanai Takaichi, mudou essa aliança e passou a governar junto com um partido chamado Ishin. Então, segundo ela, há necessidade de submeter isso à população, basicamente para ter um novo mandato, uma renovação do mandato. Vocês votaram no PLD quando a aliança era uma, agora é outra. E acho importante, Daniel, marcar, inclusive, quais são esses dois partidos, porque acho que eles dizem muito sobre qual é o caminho que está seguindo o governo da Sanai Takaichi. O Komeito, que era a aliança anterior do PLD, então que ela desfez, né, e, portanto, agora busca um outro caminho. O Komeito era um partido um pouco mais antigo, ele foi fundado em 1964 e ele é ligado ao movimento budista Soka Gakkai. Tá? Ele é um partido de centro para centro-esquerda, uma centro-esquerda bem moderada, que com ênfase em bem-estar social, políticas redistributivas, né, uma proteção das minorias, tem uma postura pacifista, né, com relação ao orçamento militar, não é para aumentar e tudo, não é para aumentar os gastos militares. Mas a Sanai Takaichi, ela pivotou e, portanto, ela buscou uma aliança com o Ishin. O Ishin é um partido bem mais recente, é um partido de 2015, então é um partido de pouco mais de uma década, um partido de base reformista e antissistema, é assim que eles se colocam, né? É muito crítico, inclusive, à política tradicional de Tóquio, né? Inclusive a base eleitoral mais forte deles é Osaka, e eles têm uma postura mais de centro a centro-direita, com uma lógica de corte de gastos públicos, reforma administrativa e redução do papel do Estado. Então, basicamente, o que a Sanai Takaichi está dizendo é: olha, a gente mudou aqui a aliança, a gente quer a renovação desse mandato. Claro que com isso você tenta renovar a própria legitimidade do governo. O PLD, Daniel, o Partido Liberal Democrata, que é o partido governista, é o partido da primeira-ministra,
está com uma popularidade cada vez mais em baixa, já está com uma reputação muito combalida, continua sendo muito poderoso, deve permanecer como partido do governo, mas tem dificuldades sérias, principalmente para buscar as reformas que a Takayuki quer. E aí a gente tem uma contradição, Daniel, que tem que ver como é que ela vai resolver. Ela faz aliança com o Shin, né, com o partido Shin, que fala sobre corte de gastos públicos, mas a lógica dela é que tem que aumentar os gastos públicos, inclusive para impulsionar o crescimento, aumentar os gastos públicos para impulsionar o crescimento e elevar o orçamento de defesa. Como é que você faz essas duas coisas? Eu não sei exatamente, viu, Daniel? A Takayuki ela vai ter que arrumar um bom argumento para fazê-lo, mas o fato é que provavelmente, essa data não está marcada ainda, mas provavelmente no dia 8 de fevereiro nós teremos uma nova eleição no Japão e vamos ver o que acontece com o futuro do governo japonês, Daniel. Aumento dos gastos do governo que seguiriam aí uma lógica meio Abe, né, Tanguy? Meio Abenomics, que foram adotadas há pouco tempo com o ex-primeiro-ministro já falecido. Que é a inspiração dela, né? Ela sempre deixou isso muito claro, né? Que o Shinzo Abe é a referência política dela e tudo, então não seria exatamente uma surpresa. O que é curioso, na verdade, é você imaginar que isso vai ser feito para legitimar uma mudança de aliança, uma aliança com um partido que prega exatamente o contrário, né? Pelo menos principiologicamente prega o contrário, que é a diminuição da máquina pública. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? A geleia da Shakira de hoje vem de Buenos Aires, Daniel? Vem de Buenos Aires. Na geleia da Shakira de hoje, Tanguy, trago Javier Milei repercutindo a queda da inflação com quadrinhos. Não é isso, Tanguy? Então, tivemos aqui a publicação de uma tirinha pelo Javier Milei no seu perfil pessoal e tem 3 quadrinhos. Ano de 2023, aí tá lá o Javier Milei como um boxeador dando um soco na inflação, aí a inflação é de 211%. Em 2024, está lá Javier Milei dando outro soco na inflação, a inflação ela cai para 117%. E em 2025, está lá o Javier Milei comemorando que a inflação caiu em nocaute com 31,5%. E o Javier Milei está usando uma camiseta enquanto luta boxe contra a inflação, com a sigla VLLC, que é Viva la Libertad, carajo, né? O seu grande slogan, um slogan leve, erudito, sofisticado, né? Que ele acaba adotando nas suas mais diferentes situações, mostrando justamente que esse é o grande foco do seu governo, lutar pela liberdade na Argentina. E no último quadrinho ele está dizendo, levante-se, levanta-te, que ainda queda um round, né? Então vamos continuar que não acabou ainda. Porra, a gente vai ainda mais adiante. Então a gente pode dizer, Daniel, que o Javier Milei ele já conseguiu 2 geleias da Shakira essa semana, rivalizando diretamente aí com Donald Trump, né? Que normalmente domina amplamente esse quadro absolutamente bizarro do nosso podcast, porque já teve, né, a pauta dele como super-herói e agora ele está como boxeador lutando contra o dragão da inflação. Se você quer saber mais sobre a Argentina, quer saber mais sobre essa figura que é o Milei, acessa lá petcursos.com.br, tem um curso só sobre a Argentina, história argentina, economia, um pouco de cultura, né? Enfim, o que explica a Argentina contemporânea, qual é a base das crises na Argentina. E, aliás, Daniel, a gente vai começar na próxima terça-feira um curso sobre inteligência artificial, a geopolítica da inteligência artificial, a importância econômica, inovação, está tudo lá no curso que vai começar na próxima terça-feira. Se você quiser assistir, você pode assistir ao vivo ou gravado, né? Depois que a gente dá a aula, ela fica gravada lá na plataforma. Acessa petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Pet é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado que o dê suporte, não tem nenhuma produtora, é um trabalho bastante artesanal e, consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores é de extrema importância e, por isso, registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, no descritivo desse episódio tem várias alternativas para você nos apoiar. Tem a chave Pix para apoiar o Pet Jornal. A chave Pix é uma maneira rápida e instantânea. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. A chave está no descritivo desse episódio. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, que acaba sendo bacana para quem vive no exterior.
tenho certeza que uma dessas alternativas vai ser confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.